A história verdadeira da vovó. A vó revela a farsa do padrasto Gulosseima, mas a um preço alto. Em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde as ruas de pedra guardavam segredos e as árvores sussurravam histórias do passado, vivia Mariana. Uma avó amorosa, sempre com um sorriso um tanto triste nos lábios. Recentemente viúva, seu coração ainda chorava a perda do amado José. Mas a vida tinha outras surpresas preparados para ela. Pedro, um homem carismático, havia entrado em sua vida como um furacão, trazendo promessas de felicidade e renovação. Mas algo na maneira como ele olhava para seus filhos e netos fazia o instinto de proteção de Mariana disparar. Pedro era o padrasto Gulosseima, como as crianças o chamavam, atraindo os pequenos com doces e promessas de aventuras épicas. No entanto, havia algo por trás daquela fachada doce. Mariana notou que seus filhos pareciam mais interessados às gulosseimas que nas conversas do cotidiano. A cada sorriso de Pedro, um novo nó se formava. O coração de Mariana acelerou, a sensação de urgência invadindo seu ser. Como proteger sua família de um homem tão charmoso, mas tão potencialmente perigoso? A tensão disparou quando ela decidiu confrontá-lo, pedindo que ele explicasse sobre seu passado. Pedro, transtornado, rebatia com acusações de que ela não confiava nele. Mas o cúmulo foi quando seu filho mais velho, Lucas, defendia o padrasto, dizendo que ela estava sendo injusta. O olhar de lealdade no rosto de Lucas partiu o coração de Mariana. Ele não percebeu o quão manipulador Pedro podia ser. Ela queria proteger não só a si mesma, mas também seus filhos e netos. Mariana sentiu um nó na garganta, a voz embargada pela dor. "O que está acontecendo com a nossa família?" ela perguntou, a angústia transparecendo por seus olhos. Enquanto o silêncio tomava conta do ambiente, a sensação de estar sozinha crescia. O que deveria fazer? Revelar as atrocidades do passado e arriscar perder seus filhos? Ou manter a paz a qualquer? A luz da tarde começava a se apagar e Mariana ficou sentada à mesa da cozinha, depois de todos terem saído, envolta em um silêncio pesado, como se todos os segredos do mundo estivessem ali à sua volta. Como um filme em que ela era a protagonista, mas sem saber se a cena final seria de redenção ou destruição. O que ela deveria escolher? O mistério do relacionamento dela com Pedro envolvia mais do que doces e promessas. Era uma luta pela verdade e pelo amor sincero que havia construído durante toda a sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual C era Lucas, seu filho mais velho, com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. O coração de Mariana disparou. O que teria acontecido? "Mãe", ele disse, a voz tremendo, "você precisa ver isso." Ele puxou Mariana para fora da cozinha, apressado, como se uma sombra os perseguisse. A casa estava escura,
exceto pela luz fraca da sala. O ambiente parecia mais pesado do que nunca. Lucas, o que está acontecendo? Mariana perguntou, lutando para o acompanhar, tentando decifrar o medo em seu olhar. Ele se deteve diante da televisão, onde a imagem de uma reportagem exibida, como se fosse um filme de terror, começou a tomar forma. Por favor, só veja! Ele apertou o controle remoto, aumentando o volume. A tela mostrava um homem sendo levado por policiais, algemado, enquanto câmeras capturavam a cena frenética. Suspeito de múltiplos abusos, inclusive de crianças, anunciou o repórter. O coração de Mariana parou por um instante. A descrição, as imagens tortuosas. Era Pedro. Mãe! Lucas sussurrou incrédulo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. É o padrasto guloseima. Mariana se sentia tonta, as cores ao seu redor se misturando em uma neblina. O passado de Pedro, que ela já suspeitava ser sombrio, agora era inegável. Ela sentiu um aperto no peito e uma necessidade urgente de entender tudo. Mas a revelação não parou por aí. A mulher que estava ao lado do repórter, uma psicóloga, começou a falar sobre um padrão de manipulação e abuso na comunidade. Ele manipulava as famílias com um sorriso, levando as crianças a confiarem nele. A psicóloga frisou. Muitas vítimas não têm coragem de denunciar, mas seus relatos valem ouro. Ele é um predador disfarçado. As palavras da especialista atingiram Mariana como uma ferida aberta. O que ela tinha feito? Como não viu isso antes? O olhar confuso de Lucas a atingiu como um soco. Você sabia de algo, mãe? Você realmente confiou nele? A voz da mãe embargou. Eu não sabia. Eu só queria que você e seus irmãos fossem felizes. A angústia crescia como um som ensurdecedor dentro dela. Como explicar que sua desconfiança era uma fração do que realmente havia por trás daquele homem? Quando Mariana tentava encontrar palavras, o telefone celular de Lucas começou a tocar. Ele atendeu, os olhos arregalados, e seu rosto ficou ainda mais pálido. É a Lúcia, a vizinha! Ela disse que as crianças da escola estão se lembrando de coisas terríveis sobre o Pedro. Mariana sentiu a cabeça girar. Um gosto amargo surgiu em sua boca. A cena se desenrolava como um pesadelo. A fachada de felicidade de Pedro desmoronando, revelando um monstro. Por que ele havia entrado na vida dela? Por que a felicidade prometida a deixava tão perdida? De repente, um pensamento cortante surgiu. O que mais ele poderia ter feito? E enquanto essas perguntas dançavam em sua mente, ela se lembrou da carta que havia encontrado, das sombras quase invisíveis no passado de Pedro. O que mais ela não sabia? Como poderia proteger seus filhos agora que tudo estava prestes a se desmoronar? O silêncio tomou conta novamente, pesado e ameaçador. A luz da sala piscou, como se refletisse a confusão que pairava no ar. Mariana sentiu que estava prestes a cair em um abismo de segredos e desespero. O passado de Pedro poderia ser só a ponta do iceberg. Ela precisava descobrir a verdade. Mas até onde isso a levaria? Enquanto a reportagem continuava, Mariana se sentou, o coração em frangalhos. O que o futuro reservaria agora? O passado de Pedro poderia ser só a ponta do iceberg. Enquanto a reportagem continuava, Mariana se sentou, o coração em frangalhos. Ao seu lado, Lucas tremia, os olhos fixos na tela, como se o olhar pudesse desmascarar o que ali estava.
Mas foi nesse momento que a casa tremeu. Um estrondo, algo pesado veio de fora. A janela vibrou e as lâmpadas piscavam como se estivessem se preparando para se apagar. Mãe, o que foi isso? Lucas perguntou, a voz embargada, enquanto um frio percorreu a espinha de Mariana. Ela não sabia, mas não tinha como não sentir que algo sinistro estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, puxou Lucas pela mão, levando-o para perto, como se isso pudesse ao menos dar um pouco de segurança. O barulho se intensificou, ecoando pela casa. Mariana decidiu ir até a porta. Ela não sabia o que esperar, mas a necessidade de enfrentar o desconhecido a movia. Abriu a porta devagar e, ao olhar para fora, a cena que se desdobrava antes dela era surreal. No final da rua, uma multidão se aglomerava. Vozes altas, gritos misturando-se com sussurros nervosos. Tem um incêndio! O posto pegaram fogo! Alguém gritou e a notícia se espalhou com rapidez entre os vizinhos. Mariana se virou para chamar Lucas, mas paralisou ao notar um carro de polícia parando em frente à sua casa. O coração dela saltou na garganta. Era tudo o que menos precisava agora. Os policiais estão vindo atrás de você, querida. Uma voz conhecida ecoou por trás dela. Era Gilda, sua vizinha, com a expressão pálida e os olhos arregalados de medo. Pediram para você se afastar. Mariana olhou para Gilda confusa enquanto um agente se aproximava, a mão em uma arma. Senhora, você precisa permanecer dentro de casa. Ele ordenou, a voz dura e decidida. O impacto do que estava acontecendo a tripelou como uma avalanche. O que Pedro tinha a ver com isso? Seu braço tremia enquanto olhava para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. Mãe, o que está acontecendo? Lucas perguntou. E nesse momento, um grito cortou o ar. Era uma criança, um dos filhos da vizinha, apontando para o céu. Olha, é ele, o padrasto guloseima! A expressão de todos mergulhou no pânico. Mariana virou-se bruscamente, tentando entender. E foi então que viu. Pedro estava sendo levado algemado para dentro de uma viatura. Sua expressão de dor e desespero se misturando com a raiva. Uma cena que parecia tirada de um filme de terror. Cada passo que ele dava para ser colocado no carro era como um soco no estômago de Mariana. Mas o que a deixou sem ar foi o que ela ouviu em seguida. Ele não é único. Não é só isso. Nós seguimos e encontramos a lista. Um dos policiais gritou e a multidão se agitou. A lista? O que isso significava? Lucas olhou para ela confuso. Mãe! O que eles estão falando? As palavras martelavam na cabeça de Mariana, enquanto seu cérebro tentava conectar os pontos. A carta, as antigas promessas de Pedro, o olhar de Lucas, o que se escondia por trás do padrasto guloseima. O que mais estava por vir? Seria realmente o fim da história de Pedro? Ou apenas o começo de algo muito mais grotesco? Mariana sentia seu mundo desmoronando. Antes que pudesse pensar, outra viatura chegou. E dessa vez era carregada de crianças. As mesmas que Pedro havia encantado. Agora com rostos pálidos e aterrorizados. O que eles sabiam que Mariana não sabia? O que mais ela deixara passar? Cada resposta puxava mais e mais para dentro de um abismo de desespero. Você precisa se afastar da cena, bradou um oficial, cortando os pensamentos confusos de Mariana, mas não conseguiria.
A verdade estava atrás daquela fachada doce, e o que isso significava para sua família ainda estava envolto em um mistério aterrador. Sentindo-se incapaz de desviar o olhar, Mariana lutava contra a vontade de gritar. O que ela deveria fazer agora? E enquanto a cena ao seu redor se desenrolava, uma possibilidade estranha, mas perturbadora, começou a se formar em sua mente, e a conexão que ela nunca imaginara fazer começou a perturbar seus pensamentos. Pedro poderia ser um monstro, mas e se houvesse algo mais? E se a verdade fosse ainda mais escura do que qualquer um poderia imaginar? Mariana mal conseguiu processar a cena na frente dela. O pânico havia se instalado como uma nuvem negra, e enquanto Pedro era levado, seu corpo se tornava pesado. O que mais ele fez? Pensou, atormentada. Lucas estava paralisado ao lado dela, tentando entender tudo o que estava. De repente, no meio da gritaria e da confusão, uma voz familiar se ergueu acima dos outros sons. Era Gilda, a vizinha, com uma expressão de horror estampada no rosto. Mariana, você precisa saber, ele não é quem você pensa que é. Gilda se aproximou com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A coração de Mariana disparou. O que você está dizendo? Perguntou a voz trêmula. Gilda levou um instante para respirar fundo, claramente lutando com suas emoções. Sabe a filha dele? Aquela que ela disse que havia morrido? Ela ainda está viva! E ela estava aqui, na cidade! Mariana ficou paralisada. O quê? Como você sabe disso? Seus pensamentos estavam uma verdadeira bagunça. Ela é uma vítima? Ele escondeu a verdade. Eu escutei os sussurros na comunidade, mas ninguém acreditou em mim. Lucas olhou para a mãe, os olhos cheios de confusão. Mãe, isso é verdade? Você sabia de algo sobre ele? O tom acusatório de Lucas atingiu Mariana como um golpe, e ela sentiu o peso da dúvida sobre ela. Não podia acreditar. Como é que a vida daquela mulher havia sido tomada por tanta dor? Logo, Gilda continuou. Ela foi adotada, mas sempre soube quem era o pai, e agora ela voltou para avisar sobre ele antes que fosse tarde demais. Mariana sentiu o estômago revirar. E se Pedro tivesse feito algo terrível com essa mulher? O que mais ele escondia? O pânico pegou força e agora a realidade estava se tornando cegante. Então, um dos policiais se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Senhora, nós precisamos que você permaneça a uma distância segura. Ao falar, ele olhou na direção da multidão, onde gritos e gritos começaram a ecoar cada vez mais alto, e antes que pudesse reagir, uma figura apareceu na própria multidão. Uma mulher, com feições que Mariana achou estranhas, mas reconhecíveis. Apenas um segundo depois, seus olhos se encontraram. O tempo pareceu parar. Era como se o mundo ao redor deles tivesse se desvanecido. Pai! Pai! Gritou a mulher, abrindo caminho entre as pessoas. Mariana ficou chocada. O quê? Com o coração acelerado, ela olhou para Lucas, que também parecia em choque. A mulher era a filha de Pedro, mas a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. Pedro virou-se. E num momento de pura tensão, uma chama de desespero e choque atravessou seu olhar. Não! O que você está fazendo aqui, Clara? O nome ecoou como um rugido petrificado. Mariana compreendeu. Seu cérebro estava quase em chamas de confusão. Pedro era um pai?
E se Clara estava aqui para expô-lo, para trazer à tona a verdade que todos pareciam ter ignorado? Gilda puxou Mariana para mais perto, o pânico visível em seus olhos. Ela vai revelar tudo. Precisamos ouvir. Mas Mariana não conseguia tirar os olhos de Clara. O que ela sabia? Que segredos estavam guardados? Antes que pudesse pensar mais, a mulher deu um passo à frente. E o silêncio na multidão foi absoluto. Todos se preparavam para ouvir o que ela tinha a dizer. Ele não é o que você pensa. Não pode ser. Ele... A voz de Clara quebrou e os olhos dela se encheram de lágrimas. Mariana se viu envolta em uma tempestade de emoções, aguçando a expectativa. O que essa revelação significava para sua família? Para Lucas? E assim que Clara começou a falar, o mundo de Mariana estava prestes a mudar para sempre. Quais seriam as consequências? Ela se perguntou, enquanto um nó se formava em sua garganta. O tempo parecia esticar e ela mal conseguia respirar. Que segredos estariam prestes a ser desvendados? Uma pergunta ficou pairando no ar. Até onde a verdade poderia destruí-los? Clara respirou fundo, as lágrimas brotavam em seus olhos enquanto encarava a multidão expectante. O som do seu coração batia como um tambor, ressoando em seus ouvidos. Ele não é o que você pensa! Ele é um monstro! Sua voz, agora elevada, cortou o ar pesado ao redor. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquela palavra. Monstro! O sangue pulou em suas veias. Ela se virou para Lucas, buscando apoio em seu olhar. Ele estava paralisado, o rosto em choque. Clara, espera! O que você quer dizer? Mariana gritou, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. A verdade precisava vir à tona. Mas Clara já havia começado a caminhar em direção à mãe. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Ele não é o pai que você imaginou. Ele me fez coisas terríveis. A multidão murmurou, um ressoar de horror coletivo. Gilda pôs a mão na boca, incapaz de emitir som. Mariana sentiu-se enjoada. O que poderia ter feito com suas escolhas? Mas como? Você ninguém sabia! Mariana insistiu, a urgência se desenhando em seu tom. Ele não era só um predador, era um pai! A perplexidade dominou o ambiente. A tensão se tornava palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, prestes a estourar. Ele me sequestrou, Mariana! Clara exclamou, a verdade reverberando nas palavras. E quando eu tentei escapar, ele me disse que me mataria. Ele me deixou marcas apenas para que eu soubesse que sempre estaria sob seu controle. O olhar de Mariana saía de controle. Ela se sentou, presa entre a dor e a incredulidade. Cada palavra de Clara a despedaçava mais. O que você está dizendo? E justo quando a confusão atingia seu auge, uma viatura da polícia estourou na cena, frenética. Todos para trás! Um oficial gritou, interrompendo a revelação. O sentimento de pânico começou a se espalhar novamente, como uma epidemia rápida. Pedro, algemado, que estava prestes a ser levado, levantou o olhar e, num momento de desespero, gritou: Clara, não! Você não pode fazer isso! Sua voz ressoava cheia de medo e raiva. Você não mandava mais em mim! Clara berrou, e a multidão se aglomerou, seus olhares agora divididos entre o Pedro e sua filha. Mas então, uma explosão de luz cortou a escuridão ao redor. Um barulho ensurdecedor ecoou, e todos se viraram para ver um incêndio irrompendo em um prédio próximo. As chamas dançavam como demônios, cuspindo faíscas que subiam aos céus. O caos estava novamente à porta. Gritos misturaram-se ao cheiro de fumaça.
É hora de você sair, Pedro! Gritou um oficial. Clara permaneceu ali, com o rosto pálido, seu olhar fixo no pai. Não consegui salvar os outros, mas você não vai escapar dessa vez. Mariana, ainda em choque, olhou para Lucas. Ele estava pálido, mas a determinação começava a brilhar em seus olhos. Mãe, o que vamos fazer? Isso tudo é loucura! Ela sentia como se estivesse dentro de um pesadelo. Como tudo saiu do controle tão rapidamente, no calor do momento. O que era verdade agora? Uma nova onda de terror crescia dentro dela, como um tsunami. O que mais poderia existir embaixo dessa superfície? Se ele realmente é um monstro, o que mais ele esconde? Mariana sussurrou, seus pensamentos desmoronando em pânico. Ela olhou para o rosto de Clara. Algo mais profundo estava sendo revelado. Uma conexão se formava, mesmo em meio ao desastre. A multidão começou a se dispersar. O pânico reinava, e entre gritos e fumaça, uma verdade aterradora começava a se aproximar, como uma sombra que nunca havia sido totalmente vista. Mariana segurou a mão de Lucas e de Clara. Um impulso desesperado de unidade em meio ao caos. Podemos descobrir isso juntas, Mariana disse, não sabendo se a força que sentiu era real ou uma ilusão. O que mais poderia surgir disso tudo? Estava prestes a descobrir que o passado de cada um estava mais entrelaçado do que jamais imaginara. Clara respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos enquanto encarava a multidão expectante. O som do seu coração batia forte, quase ensurdecedor. Ele não é o que você pensa. Ele é um monstro. Sua voz, agora elevada, cortou o ar pesado ao redor. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquela palavra. Monstro? O sangue pulou nas veias dela. Ela se virou para Lucas, buscando apoio em seu olhar. Ele estava paralisado, o rosto em choque, e o coração de Mariana se apertou. Clara, espera! O que você quer dizer? Gritou Mariana, sua urgência quase desesperada. A verdade precisava vir à tona. Mas Clara já havia começado a caminhar em direção ao pai. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Ele me fez coisas terríveis. A multidão murmurou, o horror coletivo ressoando em seus rostos. Gilda pôs a mão na boca, incapaz de articular qualquer palavra. A cada palavra de Clara, Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas como? Ninguém sabia! Interveio Mariana, a confusão e a preparação para uma tragédia se misturando em seu peito. Ele me sequestrou, Mariana! Clara exclamou, uma determinação crua em sua voz. E quando eu tentei escapar, ele... Ele me disse que me mataria. Ele me deixou marcas para que eu soubesse que sempre estaria sob seu controle. Uma fria percorreu a espinha de Mariana. O que poderia ter feito com suas escolhas? E aquelas promessas de felicidade? Ela balbuciou quase sem ar. O tempo parecia pausar, como se a multidão estivesse segurando a respiração junto com ela. Justo quando o caos estava prestes a conquistar a cena, uma viatura da polícia apareceu. Sirenes gritando, como um fantasma ressurgindo na noite. Todos para trás! Um oficial gritou, enquanto a agitação na multidão se intensificava novamente, criando um ambiente de pânico. Pedro, algemado, que estava prestes a ser levado, levantou o olhar em desespero. Clara, não! Você não pode fazer isso! Sua voz ressoava cheia de raiva e medo, como se ele estivesse perdendo a batalha.
Algo no comportamento de Clara fez o coração de Mariana disparar. Convicção crescia dentro dela, uma sensação de que havia mais, algo oculto atrás daquele drama. Simplesmente não podia ser só isso. Mas Clara soltou uma frase que gelou a todos. Ele não é o único. Tem mais pessoas na lista. A multidão agitou-se e a tensão cresceu ainda mais. O que isso significava? Uma lista? Então? Antes que alguém pudesse responder, ela continuou. Ele não era só um monstro. Ele não agia sozinho. Nós fizemos um pacto. Eu, ele e alguém mais. O grito saiu como um eco, reverberando entre as pessoas. Mariana sentiu que o chão se abria sob ela. Uma sensação de queda livre a dominou. Um pacto? Repetiu, a incredulidade invadindo cada fibra de seu ser. O que Clara estava dizendo era inimaginável. A multidão se silenciou, os olhares se cruzaram, intranquilos. Sim, ele fez promessas à minha mãe. Ela sabia o que acontecia e nunca fez nada. Clara estava chorando. A verdade parecia pesada demais para ser segurada por uma jovem. As pessoas começaram a cochichar. A matriz de confiança estava se desfazendo em pedaços. As palavras de Clara ecoavam como trovões na cabeça de Mariana. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? E nesse momento, de repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um grito tão agudo e perturbador ecoou. Alguém na multidão havia desmaiado e, dentro da confusão, um grupo de policiais começou a agir rapidamente. Fiquem calmos! É uma emergência! Um oficial gritou, enquanto o caos se desdobrava. Mariana olhou rapidamente em volta, tentando encontrar Lucas. Mas antes que pudesse vê-lo, as lamparinas da viatura começaram a piscar freneticamente, revelando um movimento repentino e apressado entre os oficiais. E então, quase como em um filme de terror, alguém gritou da multidão: Clara, cuidado! A figura que a gritou era um homem familiar, com um olhar transtornado. Mariana congelou. Era Roberto, o amigo de infância de Pedro, alguém com quem ela tinha crescido. Ele se lançou para a frente, a expressão desesperada. Ela está mentindo! O que ela está dizendo não é verdade. O pacto não é o que você pensa. Vocês não conhecem. O choque atingiu Mariana como um soco no estômago. O que Roberto sabia? O que havia por trás das palavras dele? O mistério se aprofundava e a reviravolta estava apenas começando. O que realmente aconteceu no passado que todos eles estavam tão ansiosos para esconder? O que mais estaria prestes a ser revelado? Um nó se formou na garganta de Mariana. As respostas estavam ao alcance, mas a verdade parecia tão longe e mais sombria do que jamais imaginou. Clara respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos. Enquanto encarava a multidão, o som do seu coração batia forte, quase ensurdecedor. Ele não é o que você pensa. Ele é um monstro. Sua voz, agora elevada, cortou o ar pesado ao redor. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquela palavra. Monstro? O sangue pulou nas veias dela. Ela se virou para Lucas, buscando apoio em seu olhar. Ele estava paralisado, o rosto em choque, e o coração de Mariana se apertou. Clara, espera! O que você quer dizer? Gritou Mariana, sua urgência quase desesperada. A verdade precisava vir à tona.
Mas Clara já havia começado a caminhar em direção ao pai. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Ele me fez coisas terríveis. A multidão murmurou, o horror coletivo ressoando em seus rostos. Gilda pôs a mão na boca, incapaz de articular qualquer palavra. A cada palavra de Clara, Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas como? Ninguém sabia! Interveio Mariana. A confusão e a preparação para uma tragédia se misturando em seu peito. Ele me sequestrou, Mariana! Clara exclamou, uma determinação crua em sua voz. E quando eu tentei escapar, ele me disse que me mataria. Ele me deixou marcas para que eu soubesse que sempre estaria sob seu controle. Um frio percorreu a espinha de Mariana. O que poderia ter feito com suas escolhas? E aquelas promessas de felicidade? Ela balbuciou, quase sem ar. O tempo parecia pausar, como se a multidão estivesse segurando a respiração junto com ela. Justo quando o caos estava prestes a conquistar a cena, uma viatura da polícia apareceu, sirenes gritando, como um fantasma ressurgindo na noite. Todos para trás, um oficial gritou, enquanto a agitação na multidão se intensificava novamente, criando um ambiente de pânico. Pedro, algemado, que estava prestes a ser levado, levantou o olhar em desespero. Clara, não! Você não pode fazer isso! Sua voz ressoava cheia de raiva e medo, como se ele estivesse perdendo a batalha. Algo no comportamento de Clara fez o coração de Mariana disparar. Uma convicção crescia dentro dela, uma sensação de que havia mais, algo oculto atrás daquele drama. Simplesmente não podia ser só isso. Mas Clara soltou uma frase que gelou a todos. Ele não é o único. Tem mais pessoas na lista. A multidão agitou-se e a tensão cresceu ainda mais. O que isso significava? Uma lista? Então, antes que alguém pudesse responder, ela continuou. Ele não era só um monstro. Ele não agia sozinho. Nós fizemos um pacto. Eu, ele e alguém mais. O grito saiu como um eco, reverberando entre as pessoas. Mariana sentiu que o chão se abria sob ela. Uma sensação de queda livre a dominou. Um pacto? Repetiu, a incredulidade invadindo cada fibra de seu ser. O que Clara estava dizendo era inimaginável. A multidão se silenciou. Os olhares se cruzaram, intranquilos. Sim, ele fez promessas à minha mãe. Ela sabia o que acontecia e nunca fez nada. Clara estava chorando. A verdade parecia pesada demais para ser segurada por uma jovem. As pessoas começaram a cochichar. A matriz de confiança estava se desfazendo em pedaços. As palavras de Clara ecoavam como trovões na cabeça de Mariana. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? E nesse momento, de repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um grito tão agudo e perturbador ecoou. Alguém na multidão havia desmaiado, e dentro da confusão, um grupo de policiais começou a agir rapidamente. Fiquem calmos, é uma emergência. Um oficial gritou, enquanto o caos se desdobrava. Mariana olhou rapidamente em volta, tentando encontrar Lucas. Mas antes que pudesse vê-lo, as lamparinas de emergência da viatura começaram a piscar freneticamente, revelando um movimento repentino e apressado entre os oficiais. E então, quase como em um filme de terror, alguém gritou da multidão. Clara, cuidado! A figura que a gritou era um homem familiar, com um olhar transtornado. Mariana congelou. Era Roberto, o amigo de infância de Pedro,
alguém com quem ela tinha crescido. Ele se lançou para a frente, a expressão desesperada. Ela está mentindo. O que ela está dizendo não é verdade. O pacto não é o que você pensa. Vocês não conhecem. O choque atingiu Mariana como um soco no estômago. O que Roberto sabia? O que havia por trás das palavras dele? O mistério se aprofundava e a reviravolta estava apenas começando. O que realmente aconteceu no passado que todos eles estavam tão ansiosos para esconder? O que mais estaria prestes a ser revelado? Um nó se formou na garganta de Mariana. As respostas estavam ao alcance, mas a verdade parecia tão longe e mais sombria do que jamais imaginou. Antes que pudesse articular qualquer pensamento, um estrondo ensurdecedor reverberou. O chão tremeu sob seus pés. As luzes começaram a piscar, criando uma aura de caos ainda mais intensa. "Não! O que está acontecendo?" Clara gritou, seu rosto pálido de terror. E foi nesse momento que o céu acima deles se abriu. Um clarão ofuscante explodiu no ar, seguido por um forte estrondo. A multidão se dispersou, pessoas gritando, correndo em todas as direções. Mariana olhou para cima e o que viu a deixou em choque. De fumaça e fogo surgia em direção a eles. Não era uma explosão qualquer. Parecia uma onda de desespero descendo. O que era isso? O que poderia causar algo tão destrutivo? Ela olhou rapidamente para Lucas. Mas ele estava longe, perdido na multidão em pânico. "Lucas!" gritou, mas a voz dele se mesclou ao barulho ensurdecedor. A fumaça começava a envolvê-la, e em meio ao caos, ela percebeu. Algo muito mais sombrio estava por trás do que vivenciavam. "Mariana, precisamos sair!" Clara puxou-a, e juntas elas se afastaram da visão aterradora. Mas uma parte dela sabia que aquela não era a única ameaça por trás da cena. O que quer que tivesse acontecido antes, parecia que agora iria se desenrolar em uma escala muito maior. E no meio da correria, enquanto fugiam, uma pergunta cortante ecoou na mente de Mariana. O que o fogo estava prestes a queimar e destruir, levando embora os segredos que todos estavam tão preocupados em esconder? Ela sentiu que o embate estava apenas começando, e a verdade que se esconde por trás dos rostos amados podia ser uma chama muito mais intensa. Clara respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos enquanto encarava a multidão. O som do seu coração batia forte, quase ensurdecedor. Ele não é o que você pensa. Ele é um monstro! Sua voz, agora elevada, cortou o ar pesado ao redor. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquela palavra. Monstro! O sangue pulou nas veias dela. Ela se virou para Lucas, buscando apoio em seu olhar. Ele estava paralisado, o rosto em choque, e o coração de Mariana se apertou. "Clara, espera! O que você quer dizer?" gritou Mariana, sua urgência quase desesperada. A verdade precisava vir à tona, mas Clara já havia começado a caminhar em direção ao pai. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. "Ele me fez coisas terríveis!" A multidão murmurou, o horror coletivo ressoando em seus rostos. Gilda pôs a mão na boca, incapaz de articular qualquer palavra. A cada palavra de Clara, Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas como? Ninguém sabia. Interveio Mariana, a confusão e a preparação para uma tragédia se misturando em seu peito. "Ele me sequestrou, Mariana!" Clara exclamou, com uma determinação crua em sua voz.
E quando eu tentei escapar, ele me disse que me mataria. Ele me deixou marcas, para que eu soubesse que sempre estaria sob seu controle. Um frio percorreu a espinha de Mariana. O que poderia ter feito com suas escolhas e aquelas promessas de felicidade? Ela balbuciou, quase sem ar. O tempo parecia pausar, como se a multidão estivesse segurando a respiração junto com ela. Justo quando o caos estava prestes a conquistar a cena, uma viatura da polícia apareceu. Sirenes gritando, como um fantasma ressurgindo na noite. Todos para trás! Um oficial gritou, enquanto a agitação na multidão se intensificava novamente, criando um ambiente de pânico. Pedro, algemado, que estava prestes a ser levado, levantou o olhar em desespero. Clara, não! Você não pode fazer isso! Sua voz ressoava cheia de raiva e medo, como se ele estivesse perdendo a batalha. Algo no comportamento de Clara fez o coração de Mariana disparar. Uma convicção crescia dentro dela. Uma sensação de que havia mais, algo oculto atrás daquele drama. Simplesmente não podia ser só isso. Mas Clara soltou uma frase que gelou a todos. Ele não é o único. Tem mais pessoas na lista. A multidão agitou-se e a tensão cresceu ainda mais. O que isso significava? Uma lista? Então, antes que alguém pudesse responder, ela continuou. Ele não era só um monstro. Ele não agia sozinho. Nós fizemos um pacto. Eu, ele e alguém mais. O grito saiu como um eco, reverberando entre as pessoas. Mariana sentiu que o chão se abria sob ela. Uma sensação de queda livre a dominou. Um pacto? Repetiu, a incredulidade invadindo cada fibra de seu ser. O que Clara estava dizendo era inimaginável. Um murmúrio passou pela multidão. Olhares se cruzaram, sussurros confundiram-se. O desespero brotava nas pessoas. Todos estavam paralisados, esperando que mais revelações surgissem. Quando Clara começou a falar mais, um estrondo surpreendente cortou o ar. Um brilho ofuscante disparou, como se o próprio céu estivesse se abrindo. O pânico se instalou, e então, com um estrondo ensurdecedor, as chamas irromperam de um prédio próximo. Mariana olhou para cima e uma fumaça negra começou a encobrir o céu azul. "O que está acontecendo?" gritou Gilda, puxando Mariana e Lucas para mais perto. O calor era intenso, um presságio de catástrofe. O caos tomou conta. Políticos corriam, várias pessoas gritavam, mas Clara ainda estava parada, em choque, olhando para seu pai. E nesse momento, com o alvoroço, uma figura familiar apareceu entre as sombras. Era a mãe de Clara, Dona Lúcia. Mariana sentiu o coração parar. O que ela estava fazendo ali? No momento em que seus olhares se cruzaram, um mundo pareceu congelar. Dona Lúcia olhou para Pedro com um desespero que Mariana nunca havia visto antes. "O que você fez, Pedro? O que você fez com a nossa filha?" As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mariana não conseguia acreditar. "Ele é seu pai?" O grito dela saiu como um sussurro, perdido no caos ao redor. Dona Lúcia virou-se para Mariana, os olhos entrecerrados. "E você? Você sabia?" Sua voz transparecia uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse em busca de um liame perdido. A multidão começou a se agitar novamente. Informações se misturaram às vozes, criando um turbilhão de desespero e intriga. "O que você não contou?" gritou Clara, não entendendo o que estava a acontecer. Mariana estava perdida. Havia um laço entre todos ali que ela nunca havia percebido.
O que mais estava oculto? Uma verdade insuportável, oculta sob um véu de mentiras e traição. O incêndio ardia, refletindo a confusão em seus corações. E em meio à fumaça, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Pedro? A realidade que conheciam estava prestes a desmoronar, e naquele instante, Mariana percebeu que a história estava apenas começando a se desenrolar e que as chamas poderiam queimar muito mais que apenas um prédio. Clara respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos enquanto encarava a multidão. O som do seu coração batia forte, quase ensurdecedor. Ele não é o que você pensa. Ele é um monstro! Sua voz, agora elevada, cortou o ar pesado ao redor. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquela palavra. Monstro? O sangue pulou nas veias dela. Ela se virou para Lucas, buscando apoio em seu olhar. Ele estava paralisado, o rosto em choque, e o coração de Mariana se apertou. Clara, espera! O que você quer dizer? Gritou Mariana, sua urgência quase desesperada. A verdade precisava vir à tona. Mas Clara já havia começado a caminhar em direção ao pai. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Ele me fez coisas terríveis. A multidão murmurou, o horror coletivo ressoando em seus rostos. Gilda pôs a mão na boca, incapaz de articular qualquer palavra. A cada palavra de Clara, Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas como? Ninguém sabia! Interveio Mariana, tentando entender a enormidade daquela revelação. Ele me sequestrou, Mariana! Clara exclamou, uma determinação crua em sua voz. E quando eu tentei escapar, ele me disse que me mataria. Ele me deixou marcas para que eu soubesse que sempre estaria sob seu controle. Frio percorreu a espinha de Mariana. O que poderia ter feito com suas escolhas? E aquelas promessas de felicidade? Ela balbuciou, quase sem ar. Justo quando o caos estava prestes a conquistar a cena, uma viatura da polícia apareceu, sirenes gritando. Todos para trás! Um oficial gritou, enquanto a agitação na multidão se intensificava novamente. Pedro, algemado, que estava prestes a ser levado, levantou o olhar em desespero. Clara! Não, você não pode fazer isso. Sua voz ressoava cheia de raiva e medo, como se ele estivesse perdendo a batalha. Mas Clara soltou uma frase que gelou a todos. Ele não é o único. Tem mais pessoas na lista. A multidão agitou-se e a tensão cresceu ainda mais. Então, antes que alguém pudesse responder, ela continuou. Ele não era só um monstro. Ele não agia sozinho. Nós fizemos um pacto. Eu, ele e alguém mais. O grito saiu como um eco, reverberando entre as pessoas. Mariana sentiu que o chão se abria sob ela. Um pacto? Repetiu, a incredulidade invadindo cada fibra de seu ser. O que Clara estava dizendo era inimaginável. Um murmúrio passou pela multidão. Olhares se cruzaram. Sussurros confundiram-se. Quem mais, Clara? Alguém na multidão gritou, e as vozes se misturaram em pânico. Mas Clara parecia absorvida em seu próprio tormento. E antes que a situação pudesse se acalmar, um novo som cortou o ar. Um estrondo alto como uma explosão. A fumaça escurecia o céu e um brilho intenso surgiu. Não da luz do incêndio, mas de algo muito mais próximo. Todos olharam para trás e o que viram foi aterrador. Um carro descontrolado deslizou pela rua, vindo em direção à multidão. As pessoas gritaram e o pânico tomou conta.
Mariana gritou por Lucas, mas o veículo estava quase sobre eles. Clara, em estado de choque, ficou paralisada. Mariana puxou Lucas para o lado, mas não foi rápido o suficiente. O carro atingiu uma árvore próxima e a explosão dele não foi apenas de metal. Uma onda de chamas e detritos se espalhou e a multidão se dispersou em desespero. Clara caiu uma fração de segundos antes de algo atingir as pessoas em volta. Mariana se jogou sobre Lucas, protegendo-o, enquanto a onda de choque empurrava todos para longe. Assim que o reconhecimento se assentou, ela se levantou atordoada e olhou ao redor. O carro estava em chamas e o fogo refletia os rostos assustados das pessoas, uma cena grotesca que perturbava o coração. Mas a verdadeira calamidade estava se desenrolando ali, bem diante dela. Uma pessoa, uma figura familiar, escapou das chamas, arrastando-se em direção à saída. Era alguém que Mariana nunca imaginou ver ali, naquele momento de horror. Era Pedro. Mas não apenas ele. Ao lado dele, uma mulher com feições que eram impossíveis de ignorar. A mãe de Clara, Dona Lúcia. Não! Mariana sussurrou. Dona Lúcia estava segurando a mão de Pedro e o olhar dela era de amor, não de repulsa. Você não pode fazer isso. Não é o que você pensa. Ele me ajudou, me salvou. As palavras dela ecoaram no ar carregado de fumaça e a confusão se instalou novamente. Mariana se deu conta de que tudo o que acreditava estava se desfazendo em mentiras. O abraço que Dona Lúcia tinha com Pedro não fazia sentido. Como poderia alguém que sabia das atrocidades ainda estar ao lado dele? O que havia acontecido antes? Isso exigia mais perguntas. E naquele instante, a distância e a fumaça pareciam ter se dissipado. Clara ergueu-se ainda em choque. O rosto dela estava uma mistura de dor e confusão ao ver a cena. Mãe, o que você está fazendo com ele? O grito dela rasgou o ar, uma verdade emergindo daquela confusão. Enquanto todos se moviam, a realidade estava prestes a se desencadear em uma série de eventos. O que mais estava escondido sob a superfície da vida daquela família? Mariana sabia que agora era um alerta vermelho, um emaranhado de segredos distorcidos. O que mais teria que enfrentar? E o confronto entre Clara e Dona Lúcia parecia apenas o prelúdio de algo ainda mais sombrio. E a verdade? O que mais se escondia sob as sombras que agora eram reveladas? Mariana sentiu o aperto no peito, uma ferida profunda. E diante daquela reviravolta, ela sabia que a tempestade estava apenas começando. O caos continuava. Cada grito, cada movimento era como um eco de uma tempestade prestes a se desatar. Mariana estava atordoada. O que realmente estava acontecendo? Clara ali, diante dela, acusando seu pai de ser um monstro. A fumaça subia e elas estavam no meio do furor. Saiam da frente! Gritou um policial com bravura, tentando dispersar a multidão que se aglomerava cada vez mais. Pedro e Dona Lúcia estavam colados, como se um fosse a salvação do outro. Mariana sentiu a pressão no peito. Por que ela está com ele? Pensou, e a angústia a levou a querer saber mais. Acima do barulho, o desespero de Clara se sobressaía. Mãe, olhe! Ele não merece sua lealdade. Cada palavra dela cortava o ar, e Mariana ouviu a verdade crua. Então,
Uma explosão de risos longínquos ecoou, como se algo estivesse direcionando todas as vidas ali para um único ponto de virada. O olhar de Clara estava perdido, mas também determinado. Você não entende. Ele fez pior do que você pode imaginar. A multidão murmurava, cada grupo escutando, cada olhar trocando uma história ainda não contada. Enquanto isso, Pedro se inclinou para Dona Lúcia, implorando: eu fiz tudo por você, por nós. Mariana viu a fragilidade em seu rosto. O homem que durante tanto tempo parecia forte, agora mostrava a vulnerabilidade de quem carregava um passado certeiro. Mas que passado era aquele? Enquanto as chamas dançavam, Lucas carregava a mãe em seus braços, tentando puxá-la para fora do limite do perigo. Mãe, precisamos sair! Ele gritou, mas o silêncio pairava sobre a mãe. Mariana sentia a dor da confusão nas entranhas, como se algo fosse cortado dela. Clara, agora joelhos no chão, olhou para a mãe. A verdade sempre vem à tona, mãe, não importa o quão escura seja. Dona Lúcia parecia querer se dividir entre o amor e o pavor. A força da filha ressoava como um tambor em sua consciência. Havia ali uma conexão, uma luta entre o bem e o mal. Mariana teve que agir. Clara, tudo bem. Se você diz que ele é um monstro, vamos descobrir juntos. Clara olhou surpresa, mas a faísca de esperança iluminou seus olhos. Porém, a voz de Dona Lúcia ecoou pela multidão. Vocês não sabem o que estão fazendo. O pânico tomou conta de seu olhar e Mariana percebeu que a batalha havia começado. O conflito havia se tornado uma tempestade de emoção. E enquanto passavam por aquela estrada obscura, algo na expressão de Clara fez Mariana acreditar. Precisamos de coragem. Se tudo isso que você está dizendo é verdade, precisamos parar com as mentiras de uma vez. A fumaça começava a clarear e o sol voltava a brilhar tímido entre as nuvens. Mariana viu sua chance. Mesmo nas sombras do desespero, o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo e todos. Assim a multidão aplaudiu Clara. E um movimento de apoio começou a se formar. Um fechamento estava próximo. Mariana olhou ao redor, sentindo a unitária força da verdade. E naquele momento não era sobre Pedro. Era sobre cada um deles, batalhando contra fantasmas e correndo para se libertar. A história de vida de Clara segui-la-ia por onde fosse. E a coragem que nascia ali poderia dar um novo começo. Mas em meio a essa nova esperança, surgiam perguntas. Que futuro aguardava cada um deles? Pedro realmente tinha algo tão sombrio escondido? E Dona Lúcia? Os segredos ainda pairavam, mas a disposição de enfrentá-los era mais forte. Agora é hora de se levantarem! Mariana disse a todos, e naquele momento estavam unidos em busca de clareza diante da escuridão. E agora vou pedir que você faça algo muito importante. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui com a gente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história incrível com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. Vamos juntos espalhar essa mensagem.